Olá, pessoal! Prof. Mari, e estamos aqui hoje para falar sobre algumas estruturas viscerais presentes no sistema digestório presentes na nossa cabeça e no nosso pescoço. Lembrem que aqui são só algumas imagens para facilitar o estudo de vocês lá na aula prática para identificar as estruturas. Outras imagens, e outros cortes em outras vistas, são sempre importantes vocês observarem, nos nossos livros de referência, o Netter e o Sobota, que são os livros, de base para os estudos práticos em laboratório, ok? Então, quando a gente fala de estruturas viscerais digestórias, a gente começa pela nossa boca, Então, a boca ela é dividida em duas partes, um vestíbulo e uma cavidade própria da boca, e a entrada do meu vestíbulo da boca lembrem que vestíbulo é o hall de entrada, então a boca é a parte de entrada do sistema digestório, Então, a boca é formada, pelos lábios, então eu tenho um lábio superior e um lábio inferior. No meu lábio superior, quando eu observo o meu lábio superior, eu vou encontrar, porque lábio, gente, não é só a parte da zona vermelha dos lábios. Toda essa parte superior aqui também ainda continua sendo lábio e toda essa parte inferior ainda continua sendo lábio, ok? Então, no meu lábio superior, não na zona vermelha do lábio, na parte superior aqui, bem no meinho aqui, a gente encontra uma depressão. Em algumas pessoas é bem demarcada essa depressão aqui. A gente chama, isso de filtro do meu lábio superior. E quando a gente observa esse filtro do meu lábio superior, ele vai terminar em uma saliência aqui na zona vermelha dos lábios, que é chamado de tubérculo do lábio superior. Algumas pessoas também esse tubérculo é bem demarcadinho, em outras pessoas é mais suave, Então, aqui em cima seria o filtro do lábio superior e essa projeção que a gente tem aqui, na hora que termina o filtro, a gente tem o tubérculo do lábio superior, ok? Aqui, então, eu tenho o meu lábio inferior. Quando eu junto os meus lábios, vai formar uma linha. Essa linha é chamada de rima, De rima da boca, rima do vestíbulo, Porque é o local de encontro entre um lábio superior e um lábio inferior. E o local de encontro lateral, entre o meu lábio superior e o meu lábio inferior é chamado de comissura dos lábios. Então, um cantinho aqui, onde, às vezes, quando a gente fala muito e não toma uma boa hidratação, Às vezes acaba acumulando a babinha, sabe? Às vezes acumula a babinha aqui. Então, esse cantinho é chamado de comissura, o canto. Quando eu junto o lábio superior com o lábio inferior, vai formar um ângulo. E esse ângulo, dos lábios aqui, da junção do lábio superior com o lábio inferior, vai ter o seu vértice aqui na comissura dos lábios. Esse ângulo da boca, ele vai mudar conforme eu abro a minha boca ou fecho a minha boca, ok? Então, o ângulo da boca, ele muda conforme eu abro e fecho a minha boca, tá? O cantinho é a comissura dos lábios. E quando a gente fala de boca, então, a gente fala do hall de entrada, que é o vestíbulo da boca, Os lábios, eles vão delimitar esse vestíbulo da minha boca e a minha cavidade própria da boca. Quem que vai fazer essa separação entre vestíbulo da boca e cavidade própria da boca? Os meus dentes e a minha gengiva associada. Então, os meus dentes vão apresentar uma gengiva vestibular, uma gengiva palatal na parte superior dos dentes maxilares. Os dentes inferiores vão ter uma gengiva vestibular e uma gengiva lingual, E eles que vão delimitar o meu vestíbulo da boca e a minha cavidade própria da boca. Toda a minha boca, Então, a parte interna dos meus lábios, da minha gengiva, da minha bochecha e a parte, do meu palato, da parte da minha região sublingual, vão ser, delimitadas, revestidas por uma túnica mucosa. Essa túnica mucosa, então, vai acabar revestindo toda a minha cavidade, da boca, sendo o vestíbulo ou sendo a minha cavidade própria da boca. E quando a gente fala de vestíbulo da boca, quem que eu vou encontrar no meu vestíbulo da boca, Sustentando o meu lábio superior na minha gengiva, eu vou encontrar aqui, o meu frênulo do lábio superior. Quando a gente faz com a língua para cima e para baixo, no plano sagital mediano, para cima e para baixo, a gente sente uma prega mucosa, que é o frênulo do lábio superior e o frênulo do lábio inferior. Ok? Quando a gente observa, então, aqui eu vejo os meus dentes
com aqui, né, a minha gengiva vestibular, porque a gengiva voltada para o vestíbulo, tanto nos dentes maxilares quanto nos dentes mandibulares, vai ser chamado de gengiva vestibular. E essa gengiva vestibular, né, ela vai ter um limite entre dente e gengiva que a gente chama de, né, uma margem gengival. E aqui a gente vai ter um sulco gengival. Se a gente for dar os nomes bem específicos, pensando, né, nas estruturas mais específicas da boca, né, para quem estuda mais aprofundado, a gente vai chamar esse sulco gengival aqui em cima, onde a flechinha está mostrando, de fórnice do vestíbulo, tá? E a margem gengival aqui, quando eu falo, né, de margem gengival, eu estou juntando todos os meus dentes com a gengiva, formando assim uma linha, que é a margem gengival, ok? Mas se vocês observarem e vocês passarem o dente assim, ó, nessa margem gengival toda, escolherem um dente, passar o dedo, né, e a unha entre o dente e a gengiva, vocês vão ver que ela tem uma depressão. E aqui especificamente eu chamo de sulco, né, gengival de cada dente, tá? Então, cada dente eu vou ter aqui um sulco gengival com uma papila interdental, né, que vai delimitar então o espaço. E se eu juntar esse meu sulco gengival com a minha papila interdental, sulco gengival, papila interdental de todos os dentes, eu vou formar uma margem, né, gengival que delimita os meus dentes com a gengiva. E esse meu sulco gengival todo aqui, né, eu vou então chamar bem específico de fórnice do vestíbulo, tá? E eu tenho fórnice do vestíbulo superior, fórnice do vestíbulo inferior, e vai ser delimitado aqui, né, direito e esquerdo, com o meu frênulo do lábio superior e meu frênulo do lábio inferior, ok? Na parte de bochecha, mais ou menos em nível do segundo premolar, né, entre segundo premolar e primeiro molar superior, se vocês passarem a língua na região de bochecha, vocês vão sentir uma saliência. Essa saliência a gente chama, né, de papila do ducto parotídeo. É o local de abertura aqui do meu ducto da glândula parótida, o meu ducto parotídeo. Então aqui eu tenho a minha glândula parótida, o meu ducto parotídeo. Meu ducto parotídeo vai passar por entre as fibras do meu músculo bucinador para se abrir na gengiva, aqui no vestíbulo da boca, na papila do ducto parotídeo. Okay? Externamente ao meu músculo bucinador e aqui acomodando o meu ducto parotídeo, aqui a gente tem uma glândula parótida acessória, tá? Glândula parótida, ducto parotídeo, glândula parótida acessória. Esse meu ducto parotídeo, quando ele chega aqui no meu músculo bucinador, ele vai ser, né, amortecido, né, acolchoado por um corpo adiposo da bochecha. Algumas pessoas conhecem como glândula de Bichet, né? Corpo de Bichet, tá? Que é onde é feita a bichectomia, é retirado o corpo adiposo da bochecha, ok? Quando a gente fala de cavidade própria da boca, né, que é o espaço delimitado entre os dentes e a minha fálcia, a popular garganta, goela, né, que o pessoal chama, tá? Então, a cavidade da boca é o espaço posterior aos meus dentes, né, e a minha gengiva, até chegar à minha fálcia, que é delimitada aqui pela minha úvula palatina e pela minha cartilagem epiglótica, o local onde vai estar a minha língua, né? Então, esse é chamado de cavidade própria da boca. Cavidade própria da boca tem um teto que é formado pelo palato, um palato duro, que é onde eu tenho o osso, formado, né, pelo processo palatino da maxila e pela lâmina horizontal do osso palatino, e pelo meu palato mole, formado de músculos, glândulas palatinas, e a minha aqui, né, projetada desse palato mole, a minha úvula palatina. Quando a gente, né, observa a região do palato todo, a gente percebe, se vocês passarem a língua no céu da boca de vocês, o popular céu da boca, vocês vão sentir uma linha mediana, que a gente chama de RAF do palato, né? Uma linha toda mediana, que vai coincidir aqui, né, com a minha sutura palatina mediana, ok? Bem profundamente essa RAF do palato está a minha sutura palatina mediana, e partindo delas para a lateral, aqui, ó, tanto para a lateral direito quanto esquerdo, a gente encontra as pregas palatinas transversas.
E na região posterior aqui aos meus incisivos, né, aonde eu encontro no osso a fossa incisiva com os forames incisivos, eu vou encontrar a minha papila incisiva, ok? Isso na região do céu da boca, região do palato. Abaixo da língua, na região sublingual, então se eu levantar a minha língua e observar a minha região sublingual, onde eu tenho a minha mucosa sublingual, eu vou encontrar aqui o meu freno da língua. Lateralmente a esse frênulo da língua, eu vou ter as duas carúnculas sublinguais, uma direita e uma esquerda, e partindo dessa carúncula sublingual, que é uma saliência, né, vai partir então duas pregas para látero posterior, que são as pregas sublinguais. Essas carúnculas sublinguais são os locais de abertura do ducto da glândula submandibular e o ducto maior da glândula sublingual. E a minha prega sublingual nada mais é do que uma projeção superior da minha glândula sublingual. E se vocês perceberem, tem vários orifíciozinhos aqui, que são os ductos, né, menores da minha glândula sublingual. Ok? Isso é fácil de observar quando a gente abre a boca e olha na frente, né, no espelho. Então, glândulas salivares maiores associados com a minha boca. Nós encontramos a minha glândula parótida na face lateral, né? E dessa glândula parótida vai partir um ducto, que é o ducto parotídeo que eu falei antes, que vai se abrir aqui em nível, né, do segundo, do pré-molar, primeiro molar. Isso varia um pouquinho de pessoa para pessoa, tá? Às vezes chega no nível do segundo molar, se vocês passam a língua, vocês vão sentir, vai ter o ducto parotídeo se abrindo ali na papila do ducto parotídeo, na região de bochecha. Associado com esse ducto parotídeo, às vezes a gente encontra, tá, uma glândula parótida acessória. Isso é variação anatômica. Abaixo da minha mandíbula, eu vou encontrar aqui a minha glândula submandibular e embaixo da língua eu vou encontrar a minha glândula sublingual. Então, a sublingual, ela se projeta aqui nessa minha face sublingual como prega sublingual. A minha glândula submandibular, né, aqui, ela vai ter um ducto que vai chegar na minha carúncula sublingual. E junto na carúncula sublingual vai se abrir o ducto maior da glândula sublingual. E a minha prega sublingual, ó, é o local de abertura dos meus vários ductos menores da glândula sublingual. Então, se eu observo em outra vista, eu tenho aqui a minha glândula submandibular, o ducto da glândula submandibular chegando nas minhas carúnculas sublinguais e aqui a minha glândula sublingual. Essas são as glândulas salivares maiores, porque a gente também tem glândulas salivares menores. Lembrem que essas glândulas salivares maiores, elas são em números pares, então tem uma direita e uma esquerda, né? Uma glândula parótida direita e uma esquerda, uma submandibular direita e uma esquerda, uma sublingual direita e uma sublingual esquerda. Como glândulas salivares menores, a gente encontra e consegue observar nas peças anatômicas, tá? Que a gente consegue observar nas peças anatômicas, as labiais superiores e as labiais inferiores. Se vocês passarem a língua na região do lábio superior e do lábio inferior, vocês vão sentir várias saliências. Essas saliências são das glândulas labiais superiores e das glândulas labiais inferiores. Na região de bochecha, nós encontramos também as glândulas bucais, tá? Lá no laboratório é mais difícil de encontrar, de observar, né, essas glândulas bucais. Na região do palato, né, a gente encontra bastante glândulas palatinas, são fáceis de observarem também lá nas peças anatômicas. Se a gente fosse olhar, né, posterior ao último molar, ao terceiro molar, a gente teria as glândulas molares também, ok? Mas as labiais superiores, labiais inferiores e as palatinas são as mais fáceis de serem observadas nas peças e modelos anatômicos. E aí, na minha boca, eu também encontro os meus dentes, tá? Aqui a gente não vai falar especificamente das estruturas de cada dente, a gente só vai fazer uma explanação geral dos dentes. Então, eu tenho uma dentição decídua e uma dentição permanente. A dentição decídua são dos dentes que a gente chama de dentes, né, de leite. Então, nos dentes de leite a gente encontra, né, 8 incisivos, então, né, aqui seria o incisivo central, incisivo lateral, canino, e nas crianças, né, que tem a dentição decídua, a gente não encontra pré-molar, a gente só encontra molares. Então, são 8 incisivos, 4 caninos e 8 molares, tá? Em cada arcada, na arcada superior e na arcada inferior.
Quando a gente perde esses dentes e nascem os dentes permanentes, aí sim vão nascer os dentes pré-molares. Então, nessas duas imagens aqui, a gente tem duas arcadas, né, de dentes permanentes. A arcada maxilar dos dentes permanentes e a arcada mandibular dos dentes permanentes. Então, aqui eu vou ter os incisivos, incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré-molar, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar. Ok? Se eu tenho num lado direito, eu vou ter num lado esquerdo também. Por isso que formam 16 dentes na arcada superior. Na arcada inferior, eu também tenho incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro pré, segundo pré-molar, primeiro molar, segundo molar e terceiro molar, formando assim mais 16 dentes, juntando a arcada superior com a arcada inferior, formam os 32 dentes, né, que eu encontro. Lembrando que o terceiro molar o pessoal conhece como dente do juízo, dente do siso, né? E quando a gente fala especificamente de um dente, as características mais macro, assim, de uma forma geral que se observa para quem não é da odontologia, a odontologia vê cada parte de um dente, cada estrutura específica de cada dente, tá? A gente fala de um modo mais geral que o dente ele é dividido, né, em uma coroa, um colo e uma raiz. A raiz é a parte implantada e associada com os ossos. A coroa é a parte que a gente observa e o colo é a região de transição, né, entre coroa e raiz. Mas esse colo, ele geralmente ele está em nível de gengiva. A gengiva pode recobrir uma parte da coroa ou a gengiva pode, né, acabar sendo uma gengiva mais prévia e acabar, né, quase demonstrando aqui uma parte quase da raiz, tá? Então, o meu dente, ele é formado por uma parte interna, que é chamado de dentina. Essa dentina é uma parte porosa, é a parte que a gente fala que é uma parte viva do osso, né? Que está associada, ela é toda porosinha, como os meus ossos esponjosos, por onde vão estar, né, passando nos seus canalículos ali, dentários, a vascularização e inervação do dente. Ok? Então, dentro dessa dentina, eu vou encontrar que na minha raiz vai ter aqui um forame apical do dente, nesse ápice da raiz do dente, né? Então, aqui o ápice da raiz do dente vai apresentar um forame apical do dente e vai ter aqui um canal por dentro da raiz do dente até chegar aqui numa cavidade pulpar do dente. É uma cavidade onde, né, por esse forame apical vai adentrar a inervação, vai passar, na verdade, a inervação, vascularização, né, até chegar nessa cavidade pulpar do dente, ok? A minha dentina na raiz é recoberta pelo cemento, não confundam com o cimento, tá? Cimento a gente usa na construção, aqui a gente chama de cemento. E na coroa, a minha dentina é recoberta pelo esmalte. Então a gente diz que, né, anatomicamente, o que seria a região do colo? A região do colo é a região de transição entre o esmalte e o meu cemento, ok? Lembre que os dentes estão aqui fixados nos meus alvéolos dentais, né? Por gonfoses, tecidos fibrosos que unem, né? Então, o meu cemento ao meu osso aqui, e a gente chama especificamente essa classificação de tecido conjuntivo fibroso, de gonfose, de ligamento periodontal. Outra coisa associada com a minha boca que eu tenho é a minha língua, né? A minha língua, eu tenho um ápice da língua, um ápice é a pontinha da língua, então quando a gente fala para os alunos, eu quero tudo isso, né? Na ponta da língua, agora a gente fala, eu quero tudo isso, então no ápice da língua, né? Então a minha língua tem uma pontinha, que é o ápice, e ela tem um corpo e uma raiz. Quem delimita o corpo e a raiz da minha língua é esse sulco terminal aqui. Tá? Então, esse sulco terminal, ele vai, né, em forma de V, aqui o vértice desse sulco terminal é chamado de forame cego da língua, tá? Ele vai meio que delimitar o corpo da língua e a raiz da língua, ok? A raiz da língua, aqui a gente observa sendo formada por várias tonsilas linguais, então todas essas circunvulações aqui que formam a minha raiz da língua são as minhas tonsilas linguais. Essa região da tonsila lingual é uma região onde tem, né, armazenamento das minhas células de defesa e proliferação, né, em caso de alguma infecção, algum comprometimento, ok?
ok? Então, esse meu sulco terminal, ele delimita o meu corpo para anterior e a minha raiz para posterior. O meu corpo da língua, ela vai ter, né, um ápice, que é uma pontinha, uma margem lateral, que parte desse ápice em direção pelas duas laterais, direita e esquerda, e a parte superior eu chamo de dorso da língua, ok? Então, essa parte aqui, né, do meu dorso da língua, a gente diz que esse dorso da língua todo aqui, né, a gente divide ele em uma parte pré-sulcal e uma parte pós-sulcal. Então, eu tenho aqui um sulco terminal da língua, o dorso tem uma parte pós-sulcal, uma parte pré-sulcal. Então, se eu fosse dar um nome bem específico dessa parte, seria, né, parte pré-sulcal do dorso da língua no corpo. Aqui seria parte pós-sulcal do dorso da língua na raiz, né? E mais especificamente, tonsilas linguais, tá? Porque a minha língua, a margem que vai delimitar o dorso para superior e uma face sublingual para inferior, tá? Quando a gente olha aqui... outra coisa que eu esqueci de comentar. Aqui eu tenho um sulco terminal da língua e na parte bem mediana vai estar marcado aqui o sulco mediano da língua. Nem todas as pessoas têm esse sulco mediano bem demarcado. Algumas pessoas têm esse sulco terminal mais, né, discreto e outros bem demarcado. A minha língua, então, quando eu olho, observo a minha face inferior da língua, a minha face sublingual, eu vou encontrar aqui o meu frênulo da língua. Meu frênulo da língua aqui, né, ladeado pelas duas carúnculas sublinguais e passando para posterior e mais lateral, um trajeto, né, de anterior para posterior e de medial para lateral, a prega franjada. Isso a gente consegue observar quando levanta a língua assim, né, e observa no espelho, ok? Se eu fizer um corte na minha língua, eu vou observar que a minha língua ela apresenta uma aponeurose da língua, superficialmente ela onde eu vou encontrar as minhas papilas linguais e profundamente essa aponeurose é onde eu encontro, né, a minha musculatura da língua. E um septo da língua, que vai dividir, né, os meus músculos da língua direitos e esquerdos, ok? Quando eu observo a minha língua, eu vejo que a minha língua ela não é lisa, ela é formada por várias elevações e depressões com formatos diferentes, que são chamados de papilas linguais. Essas papilas linguais, então, né, se eu observar, elas estão só na parte pré-sulcal, então no corpo da língua, acho o meu sulco terminal e anteriormente ao meu sulco terminal eu vejo, em formato de V também, as minhas papilas circunvaladas. Essas papilas circunvaladas vão estar, então, anteriormente a esse meu sulco terminal. Toda a minha língua, vocês vão perceber, né? A gente percebe que a língua é áspera. Essa minha língua, então, é formada por inúmeras papilas filiformes, fininhas. As minhas papilas circunvaladas têm esse formato, que são essas anteriores ao sulco terminal. Na margem da língua, eu vou encontrar as minhas papilas folhadas. Tanto que se a gente passa a unha assim, né, na margem da língua, na parte mais posterior, a gente vê que ela se separa como se fossem folhas de um livro. E dispersas entre aqui as minhas papilas filiformes, fininhas, eu vou encontrar umas em forma de funguinho, em cogumelo, que são as papilas fungiformes. Então, eu observo que tenho umas maiorzinhas dispersas no meu dorso da língua, que são as papilas fungiformes, em formato de cogumelo. Não são tão observáveis em algumas pessoas e são bem observáveis em outras pessoas. Quando a gente fala, então, de língua, a gente falou das estruturas da língua, né? A divisão anatômica da língua, as estruturas das papilas da língua e a gente tem a musculatura associada com a minha língua, né? Então, se eu observar aqui em uma vista mais lateral, eu observo aqui o meu músculo gênio-glosso. Esse é o músculo gênio-glosso porque ele parte da espinha geniana e vai em direção à língua. Tudo que eu encontro com o termo glosso se refere à língua, ok? Então, meu músculo gênio-glosso. Esse músculo aqui embaixo é o músculo gênio-ióide, tá? Porque vem da espinha geniana ao meu ocioide. Esse músculo aqui é o meu músculo miloióide, que vem lá da minha linha miloióide ao ocioide, tá? Então, gênio-glosso, porque vem da espinha geniana
para a língua. O meu músculo hioglosso, porque vem aqui do meu osso hioide em direção lá para minha língua. Acho o processo estiloide. Do processo estiloide vai partir o meu músculo estilofaríngeo, o meu músculo estiloide abraçando aqui o tendão do meu músculo digástrico e o meu músculo estiloglosso, que ele vai, em direção aqui, algumas fibras se fixam no hioglosso e algumas se dirigem até ali no ápice da minha língua, tá? Esse músculo que vocês observam aqui, ó, é um músculo lá da fauce, que é o músculo palato-glosso, que vem lá do palato em direção à língua. E esse que não está identificado aqui, eu não identifiquei, mas esse que passa entre o hioglosso aqui e o meu músculo gênio-glosso é o meu músculo longitudinal inferior da língua. Então, em um corte frontal, o que a gente observa? A minha aponeurose da língua, o meu músculo longitudinal superior da língua, ou o meu septo da língua, separando o compartimento direito e esquerdo, o meu músculo gênio-glosso, saindo aqui da espinha geniana e indo lá em direção à língua, o meu músculo hioglosso, subindo do ocioide em direção à língua. E vocês conseguem observar que tem um feixe de fibras diferente entre o meu músculo hioglosso e o meu músculo gênio-glosso. Esse músculo aqui é o meu músculo longitudinal inferior da língua. São esses feixes que eu encontro aqui, ó, entre o hioglosso e o meu músculo gênio-glosso. Se vocês observarem aqui na parte mais central da linha, inferiormente, entre o meu músculo longitudinal superior e o meu músculo gênio-glosso, vocês vão ver um intercruzamento de fibras musculares. Vocês vão ter fibras assim longitudinais e vão ter fibras longitudinais, vou chamar de verticais e horizontais, Então, depende do ponto de vista, Eu posso chamar de horizontal e vertical, posso chamar de longitudinal ou transversal, e vertical. Depende do ponto de vista de vocês aí. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho fibras que elas estão assim, nessa posição, que eu chamo de transverso, porque elas estão em direção transversa, e eu tenho fibras que ficam assim, intercruzadas. Então, assim eu teria o meu músculo, transverso da língua, e assim, entremeando aqui entre elas, o meu músculo vertical da língua. Então, porque as fibras são verticais, as fibras são transversais, ok? Então, essas fibras aqui, então, quando a gente observa, eu vejo que algumas fazem assim, nesse sentido, que é o meu músculo vertical da língua, e eu vejo que algumas fazem nesse sentido, que é o meu músculo transverso da língua, tá? Mas vejam que é bem difícil, dependendo do corte, eu ver, certinho, só um ou só outro, tá? Porque lembrem que eles se entrecruzam, então eles formam uma estrutura bem firme aqui para dar sustentação e movimentação para a minha língua. Na região, então, saindo da boca, indo em direção à fauce aqui, fauce é popular garganta, goela, então a gente não chama a pessoa de goeluda, A gente chama de falciuda agora, tá? Então, a fauce é o orifício de passagem entre a cavidade própria da boca e entre lá, a minha faringe. Então, aqui eu tenho a minha cavidade própria da boca e aqui eu vou ter a minha faringe, tá? Então, a fauce vai ser delimitada entre a minha úvula palatina, aqui associado com o meu, palato mole. Então, palato mole e palato duro vão formar o teto da cavidade, própria da boca. Então, o palato duro formado por ossos, lâmina horizontal do palatino, da maxila. Aqui, lâmina horizontal do palatino, estava mostrando uma coisa falando outra. Então, lâmina horizontal do palatino e o processo palatino da maxila, ok? Isso é a parte do palato duro. Onde eu tenho a musculatura é palato mole. E aqui eu tenho projetado a minha úvula palatina participando aqui, da minha fauce, da formação da minha fauce. Partindo da úvula palatina, vai em direção à língua, vai formar um arco, e em direção à faringe vai formar outro arco, delimitando então assim a fauce. Partindo da úvula palatina, da região do palato, em direção à língua, eu vou encontrar o arco palato-glosso. Se eu tirar essa túnica mucosa, eu vou encontrar o músculo palato-glosso. Partindo daqui da região do palato, da úvula palatina, em direção à faringe,
vai se formar o arco palato-faríngeo. E se eu tirar a túnica mucosa, eu vou encontrar ali, né, o músculo palato-faríngeo. E entre o arco palato-glosso e o arco palato-faríngeo, vai formar uma depressão que é chamada de fossa tonsilar. Essa depressão vai acomodar aqui a minha tonsila palatina. Popular, amígdala, né? Então, quando a gente fala de amígdala, a amígdala nada mais é do que a minha tonsila palatina. Então, eu não estou com amidalite, eu estou com tonsilite palatina. Olha que chique, tá? Então, a minha fálcia é delimitada, então é um espaço, né, delimitado pela úvula palatina, pelo arco palato-glosso, pelo arco palato-faríngeo. Entre eles vai formar uma depressão lateral, né, de direita e esquerda, lembre, que é a fossa tonsilar, onde eu vou encontrar a minha tonsila palatina. E o espaço de passagem que vai ser formado a gente chama de istmo das fálces, o buraco, né, por onde o alimento ou a bebida que a gente ingere vai passar da cavidade própria da boca lá atrás, aqui para trás, para a parte oral da faringe. Ok? Quando a gente fala de músculos assim associados, né, ao meu palato mole e a minha fálce, eu vou falar de 3 músculos específicos. O músculo da úvula, que é muito fácil porque ele está formando a minha úvula. Então, a minha úvula palatina é formada por túnica mucosa e pelo músculo da úvula. E por 2 outros músculos, o tensor do véu palatino e o levantador do véu palatino. Então, se eu observar aqui, eu tenho aqui, né, minha ATM, articulação temporomandibular, o meu ramo da mandíbula, o meu músculo pterigóide medial vindo aqui em direção, né, a minha tuberosidade pterigóide pela face interna do meu ramo da mandíbula. Aqui eu encontro o meu músculo pterigóide lateral com a sua cabeça superior e cabeça inferior. E aqui eu vou encontrar as lâminas, né, do meu processo pterigóide. Então, sempre associado aqui, encostado no meu músculo pterigóide medial, eu vou encontrar o meu músculo tensor do véu palatino. O meu músculo tensor do meu véu palatino é um músculo achatadinho e largo em forma de leque, tá? Ele vai ter um tendão bem pronunciado, então a gente consegue achar em muitas peças o músculo pterigóide medial e superficialmente, assim, aderido a ele, um músculo mais achatado e largo, com as fibras em direções diferentes. Se a gente observar nessa outra imagem, as fibras do pterigóide medial estão num sentido e do músculo tensor do véu palatino, que está associado, as fibras são em outra direção, com um tendão bem brilhoso, bem, né, característico. Mas medialmente eu vou encontrar, né, o meu músculo agora levantador do véu palatino. Então, acho meu músculo pterigóide medial, aderido a ele, né, associado a ele, o meu músculo tensor do véu palatino e mais medialmente o meu músculo levantador do véu palatino. O músculo tensor, lembrem, ele é mais chato e largo em formato de, né, triângulo. O meu músculo levantador do véu palatino, ele é mais cilíndrico, mais redondinho, ele é mais fofinho, assim, tá? E mais longo também e vem bem em direção aqui à minha úvula palatina, tá? Lembrem, se o músculo está mais para medial, quando ele contrair, ele vai suspender, ele vai levantar o véu palatino. Se o músculo está mais para lateral e ele contrair, ele só vai tensionar o meu véu palatino, ok? Então, observem lá sempre, né, que é mais fácil observar o formato do músculo mesmo. O levantador ele é mais redondinho e o tensor mais achatadinho, sempre com um tendão bem característico associado aqui ao meu músculo pterigóide medial. E quando eu passo, né, da minha região das fauces, eu vou, né, o meu bolo alimentar, porque o alimento, quando ele entra na boca e ele se mistura com a saliva, a gente não chama mais de alimento, a gente chama de bolo alimentar. Esse bolo alimentar ele vai sair da cavidade própria da boca, vai chegar nas fauces, vai passar pelo istmo das fauces e vai chegar aqui na minha região oral da faringe, tá? Porque lembrem que a faringe é dividida em uma parte nasal,
uma parte oral e uma parte laríngea. Então, aqui a parte oral da faringe, tá? Ela vai ser delimitada, né? Eu vou encontrar algumas estruturas aqui associadas com a minha epiglote, tá? Então, eu observo aqui e unindo aqui a minha tonsila lingual com a minha epiglote, eu vou ter uma prega glossoepiglótica mediana e uma prega, né, glossoepiglótica lateral, uma direita e uma esquerda, que vão delimitar uma depressão, que eu chamo de valécula epiglótica, porque é um valo, literalmente é um valinho, tá? Então, eu tenho aqui a minha valécula epiglótica. Então, acho a minha prega glossoepiglótica mediana, glossoepiglótica porque vem da língua para epiglote, mediana porque está no centro do corpo, e lateralmente as duas pregas glossoepiglóticas laterais, direita e esquerda, que vão delimitar aqui as minhas valéculas epiglóticas, tá? Partindo aqui da epiglote para a lateral em direção à faringe aqui, ó, eu também vou ter uma prega, que é a prega faringoepiglótica, que vai unir a minha faringe e a minha epiglote, tá? Deixa eu aqui, né, passar adiante. Acho aqui, ó, a minha agora... eu achei que eu tinha uma outra imagem para mostrar para vocês, mas a hora que aparecer eu mostro o que me veio na cabeça agora, tá? Então, aqui eu tenho a parte oral da faringe, que eu falei antes, e agora, né, a parte oral vai ser delimitada aqui pela úvula palatina e pela cartilagem epiglótica, e da cartilagem epiglótica até a minha constrição faringoesofágica, eu vou ter a minha parte laríngea da faringe. E uma estrutura bem importante que eu tenho na parte laríngea da faringe é o meu recesso piriforme. Então, o meu bolo alimentar vai vir, vai cair nas valéculas epiglóticas, vai escoar aqui, né, por sobre a minha prega faringoepiglótica em direção ao meu recesso piriforme para ser, então, escoado lá para o esôfago, saindo assim de perto, né, sendo direcionado para longe da minha entrada aqui da laringe, do ádito da laringe, fazendo com que o alimento seja passado pela lateral desse meu ádito da laringe e indo em direção ao esôfago e não indo em direção à parte respiratória. Quando acontece, né, de a gente falar e comer ao mesmo tempo, a gente broncoaspira. Quer dizer que o bolo alimentar, alguma parte do bolo alimentar, principalmente quando é alguma coisa mais seca, né, e mais farelada, como as bolachinhas mais sequinhas, o farelinho de salgadinho, o grãozinho do arroz, a farofa, né? Então, quando a gente vai deglutir e falar ao mesmo tempo, às vezes isso não parte aqui, né, para o recesso piriforme e acaba sendo então aspirado ádito adentro, porque aqui na parte anterior eu vou ter a parte do sistema respiratório. Isso a gente chama de broncoaspirar, ok? E a parte de transição entre faringe e esôfago, né, eu chamo de constrição faringoesofágica. E eu tenho músculos também associados com a minha faringe. Lembrando que a minha faringe tem uma parte nasal, uma parte oral e uma parte laríngea, eu vou ter um músculo constritor superior da faringe, médio da faringe e constritor inferior da faringe. O constritor superior da faringe é mais associado com a parte nasal da faringe. O constritor médio da faringe é mais associado à parte oral da faringe. E o constritor inferior da faringe é mais associado com a parte laríngea da faringe, ok? Então, constritor superior, médio e inferior da faringe. E junto aqui eu vou ter o meu músculo, ó, estilofaríngeo. Acho o processo estiloide, vou ter um músculo que vai partir do processo estiloide em direção ali, né, à minha faringe, mais ou menos entre a transição ali entre o constritor superior e o constritor médio da faringe, que é o meu músculo estilofaríngeo. Aqui eu consigo observar o meu músculo estiloglosso e partiria daqui, ó, passando aqui por sobre o tendão do músculo digástrico, estaria aqui o músculo estiloioide. Okay? Em uma vista posterior, eu consigo ver o processo estiloide, músculo estilofaríngeo. Esse que eu vejo aqui, ó, que ele está se associando ao tendão, esse é o ventre posterior do meu músculo digástrico, é o meu músculo estiloioide. O músculo estiloioide sempre está associado aqui para anterior
com o tendão do músculo digástrico, ok? Em uma vista posterior é bem fácil de ver o constritor superior, médio e inferior da faringe e a associação do músculo estilofaríngeo com essa musculatura dos constritores. E aí eu chego, no meu esôfago, porque a partir do momento que o bolo alimentar passa pela faringe, pela parte oral da faringe e parte laríngea da faringe, vai passar aqui pela constrição faringoesofágica e vai chegar na parte cervical do meu esôfago. E depois o esôfago continua com uma parte torácica e passa pelo músculo diafragma para chegar lá com uma parte abdominal no estômago, ok? Essas são as estruturas, as principais estruturas na cabeça e no pescoço associado com a parte digestória, ok? Para complementar o estudo, lembrem sempre, de consultar livros teóricos e observarem outras imagens em outras vistas, em outros cortes que são encontrados nos nossos livros de referência, o Netter e o Sobota, ok? Até um próximo vídeo!